Meu nome é Irineu Giacobo e nasci no estado de Santa Catarina, município de Maravilha, no interior, Linha Pedra Branca, Maravilha, Santa Catarina. Minha infância foi assim bastante restrito, vamos dizer assim, na parte de conhecimentos de região. Por quê? Eu nasci no interior, praticamente a gente estava em casa, ia até a escola, que dava mais ou menos meia hora a pé. No domingo ia para a igreja, domingo à tarde no clube ali da próxima igreja, né? Então assim, não tinha viagens e tudo mais, a não ser uma ou duas vezes por ano visitar o avô e a avó que moravam em torno de 130 quilômetros distante, né? Na escola, primeiro dia da escola foi assim um dia muito marcante. Por quê? Naquela época eu não aprendi a ler e escrever em casa. Então o que acontece? Ganhei o caderno, o lápis, a borracha. Não ganhei uma mochila para ir para a escola. Botava dentro de um saquinho plástico e ia, perfeito. Cheguei na escola, a professora Materni Maria Cardoso, e ela gostava de colocar a professora MMC. Depois de matemática a gente entende um pouquinho disso, né? Mas, assim, ela disse, vamos fazer os números de 1 a 10. Botou na lousa, fiz, e eu comecei, abri meu caderno e comecei a copiar. Ela terminou e ela começou a passar assim, chegou assim, qual é o seu nome? Irineu. Pode apagar tudo isso aí, tá vendo que você começou com o caderno da parte de trás? Não é ali que você começa. Pegou a minha borracha, apagou assim, virou o caderno, né? Eu comecei aqui, né? Aqui no final. Virou o caderno, é aqui que você começa. Tá bom, né, professor? Sim, senhora. Né? Então, assim, são situações que a gente não esquece. Mas, você viu, eu não sabia, eu estava errado, né? E a professora foi uma excelente professora, assim, eu tive ela até a 4ª série do ensino fundamental. Tá? Então, me ensinou bastante, mas, assim, a primeira impressão é uma bronca que a gente leva e carrega isso por resto da vida, né? Mas foi bom, sim, tá? Vamos dizer assim, naquela época, o que a gente fazia, assim, brincadeiras da época, escorregar, quando chovia, escorregar lá no barranco, lá, sujar toda a roupa, levar a bronca da mãe, mas estaria valendo, né? Ia pescar nos rios que tinham lá, então pegar peixe, depois limpar ele e comer, né? Então, assim, a gente tinha uma liberdade dentro daquele espaço territorial, vamos dizer assim, daquela região pequena, mas que tinha bastante situações que a gente conseguia vivenciar. Claro, com televisão assistia. Eu conheci televisão em 1980, eu tinha 8 anos de idade, que foi quando chegou a energia elétrica na minha casa, né? E televisão eu assistia quando? Quando o pai ligava. Era à noite, ele assistia, na época, uma reportagem, ele desligava, todo mundo dormir, né? Eu vou ficar... Não tinha, você ficava no escuro, o pai desligava o lampião, era um lampião a gás, ele desligava o lampião da cama. Gente, boa noite, fomos, não tinha escolha, né? No outro dia de manhã levantava e era rotina, ia para a roça, tirava leite de vaca, criava coelho, tratava os porcos, cuidava dos animais que a gente tinha lá no interior, né? Então, até meus 4 anos de idade foi isso, até a 4ª série de ensino fundamental foi isso aí, né? Depois um pouquinho do ensino fundamental 2, que na minha época era da 5ª à 8ª série, que agora é do 6º ao 9º ano, vamos dizer assim, tá? Então também aí era um pouquinho mais longe, aí eram 1 hora de caminhada até chegar à escola. Tá? Muitas vezes ia de pé descalço, chegava lá próximo, lavava o pé numa água corrente que tinha, alguma coisa assim, e colocava o calçado. Por quê? O calçado tinha que durar o ano inteiro, né? Mas fez parte, foi bom, assim, não me arrependo, não é reclamação, não, são situações que a gente vive. Olha, minha vocação para ser professor, assim, ó, como é que se diz assim, foi um pouco mais tarde, foi no ensino médio. Por que no ensino médio? Determinados dias, estudava à noite, trabalhava na roça durante o dia e à noite ia para a escola. E eu tive um professor de matemática e física que ele me deve, não só para mim, mas para a sala, ele deve resposta de questões até hoje. E aquilo me chocou de uma maneira que disse, eu quero ser professor diferente do que eu estou tendo.
Por quê? Ele chegava lá, começava a resolver algumas questões. Na época, eu não sei se ele não tinha o livro do professor, não sei. Mas ele não conseguia resolver. E aí ele dizia assim, amanhã eu trago a resposta para vocês. E aí foi uma, foi duas, foi diversas vezes. E aquilo foi me assim, entrando de uma maneira que eu disse, não pode ser assim um profissional. Na minha cabeça, um profissional tem que chegar e dar a resposta. Eu trago amanhã, então amanhã vem com a resposta. E aí eu disse, não, eu quero ser um professor para ser diferente do que eu estou tendo. Foi marcante para mim, foi aquele ponto que disse, é isso que eu quero. Quando? Não sei, mas é isso que eu quero, é onde eu quero chegar. Então aí, na época, isso lá em 1990 e alguma coisa, terminei o ensino, 1990, terminei o ensino médio e fui para a faculdade. Porém, onde tinha as condições, não tinha para mim estudar para ser professor. Aí o meu pai disse assim, você vai fazer administração de empresa, o sonho do meu pai. Perfeito. Fui, fiz administração de empresa, trabalhei em empresa muitos anos, até que vim parar em Salto, trabalhei em Porto Alegre, depois em Campo Paulista, depois vim aqui em Salto. Aí, trabalhando na empresa normal, onde eu morava, tinha uma pessoa, uma família que morava em frente à minha casa, na mesma rua, bem em frente. E aí, cheguei, fomos conversando, essa pessoa disse, eu sou professora do IFESP. Professora Juliana. E aí, determinado dia, conversando com ela, dela assim, acho que era quinta ou sexta, alguma coisa assim, vai ter uma prova do IFESP para licenciatura em matemática. Matemática? Aí que eu disse, poxa, é agora, né? Então foi aí que a prova vai ser no próximo domingo, isso acho que era quarta, quinta-feira, na semana anterior. Então, a inscrição vai até terça, quarta, quinta, alguma coisa assim, a prova no outro domingo. Fui lá, fiz a inscrição, fui fazer a prova, né? Um pouco receoso, medo, e aí aquela ansiedade, aquela assim, preocupação, poxa, e agora? Será que é o momento? Será que agora vai dar certo? Saiu a resposta. Aí a professora Juliana ligou para minha esposa, diz, olha aqui, Irineu passou e tem que fazer a inscrição até tal dia. Com certeza. Fui lá, fiz a matrícula, fiz a inscrição, a matrícula e comecei. Só que, assim, não era o primeiro dia de aula. Já tinha começado, porque eram vagas remanescentes. Perfeito. Na segunda-feira, fui lá, primeiro dia de aula, aí licenciatura em matemática no IFESP. Nossa, cheguei em casa, falei para minha esposa, minha primeira DP. Eu estava assim, mais de 20 anos fora da escola, né? Fiquei preocupado. Mas continuei, minha esposa também me apoiando, minhas filhas, né? E fui pegando aí, adquirindo conhecimento, se reenquadrando. Aí estava com muita dificuldade. Nossa, para mim entender algumas disciplinas, probabilidade, estatística, assim, dava umas coisas... Aí no trabalho, eu trabalhava na empresa, conversando com um colega, e ele tinha se formado em matemática. E ele começou a me ajudar, veio na minha casa algumas vezes, me ajudar a resolver algumas situações, e foi onde me empolgou. Esse meu colega depois, hoje estuda no IFESP, ele começou também em matemática, licenciatura, que é o André, né? Meu irmão também me ajudou em algumas questões, né? Meu irmão mora em Porto Alegre, me ajudou em várias questões, né? Mas assim, a Juliana foi quem me mostrou que a partir daquele momento eu começaria a realizar um sonho de 30 e poucos anos atrás, né? Foi esse momento. Apesar de ser só 3 anos que eu estou dentro de uma sala de aula, no final de 2022, teve um aluno que ele chegou assim e disse, professor, eu aprendi a gostar de matemática com o senhor. Você fez diferença na minha vida. Um aluno me disse isso. Eu fico até meio arrepiado, assim, porque eu não esperava isso. E ele chegou e falou assim abertamente, né? E aí, em 2023,
também teve uma menina que eu não dava aula para ela, uma estudante, né? Não dava aula para ela, mas ela me procurava para conversar e eu ia orientando ela. E ela, no final de 2023, ela escreveu uma cartinha para mim, né, dizendo assim que o que eu falei para ela ajudou muito em ela tomar a decisão de continuar estudando e buscar na educação um futuro para ela. A minha camiseta, ela representa minhas duas filhas, né? Uma de 19 anos, faz agora dia 24, né? Que está lá em Santa Catarina estudando, fazendo psicologia, escolheu, morava aqui com a gente, escolheu, e desde 5 de fevereiro de 2023 ela seguiu o rumo da vida dela. E outra, minha filha de 11 anos, que estuda no 6º ano, aqui na Escola Tancredo do Amaral. São minhas duas filhas. Olha só, os livros que eu trouxe, Um Mundo, Uma Escola. Esse livro aqui, o tio Mauro, que mora em Brasília, indicou para mim ler. É um livro que conta situações e adaptações que o professor tem que se adequar. Um mundo, uma escola. Quer dizer, não tem uma receita. Tem algo que a gente tem que se adaptar, tem que acompanhar. Tá? Quem escreve é o Salman Khan, que é ele que fundou também o Khan Academy, que hoje é bastante usado nas escolas. Tá? Então, vale a pena ler. Outro livro, Matemática e Ciências. Quando eu comecei a faculdade, nós fizemos uma apresentação em sala de aula de uma situação do meu dia a dia e eu conseguimos, em grupo, eu trouxe e o nosso grupo apresentou em sala de aula uns tubos de aço carbono que dava para a gente usar dentro da nossa disciplina e ver tolerância, probabilidade de acontecer, aceitável, não aceitável e tudo mais. Então, matemática e ciência na sala de aula. Tá? Então, eu tenho participação nele. Eu, com o meu grupo, FHMI. Fernanda, Ellen, Maiara e Irineu. FHMI. Tá? E depois tem Somatória de uma Jornada. Esse livro aqui, a professora Bruna coordenou, e nós escrevemos, são os formandos em matemática de 2022. Então, cada um conta a sua história. Então, tem histórias aqui de desafios, de pessoas que conquistaram a profissão com muito suor. Então, tem pessoas aqui que contam a sua história, né? Como chegou, como conseguiu a licenciatura em matemática, tá? E, então, assim, vale a pena a gente dar uma lida, assim. Sim, são dois professores que eu tenho, assim, que fizeram diferença, assim. Não demeritando outros, tá? Mas vamos dizer assim, marcante. No ensino médio, foi o professor Francisco Anialt. Mora lá em Iracema, Santa Catarina, foi onde eu fiz o ensino médio. Na época eu sofri um acidente e foi ele que, vamos dizer assim, que me ajudou na parte acadêmica. Ele levava os livros, os trabalhos até minha casa, ia buscar, então para mim foi determinante esse momento. Então, Francisco Anialt, e depois foi diretor também da escola lá, né? Então ele fez esse trabalho aí porque morava um pouco distante do colégio. Então ele fez esse intermediário ali para mim não perder o ano, que era o primeiro ano do ensino médio. Tá? Fiquei sem frequentar a escola uns tempos e ele conseguiu resolver toda a situação. Depois, a professora Bruna, do IFESP, também foi uma professora bastante marcante. Por quê? Como eu estava bastante tempo fora de sala de aula, foi uma professora que auxiliou bastante, nos guiando para não desistir. Isso para a turma toda. Por quê? No início a turma era grande, era 40 alunos em sala de aula. E depois foi reduzindo. Então, foi uma pessoa que sempre estava disposta a ajudar, a nos orientar, a mostrar para não desistir. Por que não desistir? E sim continuar com a busca dos nossos objetivos. Então, esses são os dois professores marcantes na minha vida acadêmica. Um hobby que eu tenho, parece assim, até meio... eu gosto de cozinhar. Então, não é seguir uma receita, mas ir lá, o que eu vou fazer para o almoço de hoje, o que eu vou fazer para o almoço da manhã, essas coisas assim. Então, eu gosto de ir para a cozinha, gosto de estar cozinhando, estar inventando, botando alguma coisinha a mais e cozinhar aí é o meu hobby, eu gosto sim. Muito bem, para os meus alunos, nunca desista.
Seja persistente. Ah, eu não gosto daquela matéria, eu não gosto de matemática. Gente, infelizmente, a gente tem que olhar o eu amanhã. Isso faz parte e precisa. Eu preciso da matemática, preciso da língua portuguesa e outras disciplinas de história e geografia. Desculpa outros que eu não esteja falando, mas precisa. Então, não desista. Vá em busca. Tá em sala de aula? Olha só, se você busca ser professor, quantas pessoas estão esperando ou você, talvez crianças, que você vai fazer uma diferença para elas no futuro. Para quem está nos assistindo, tenha um projeto de vida, busque algo. Não espera para amanhã saber o que você vai querer ser. Tenha em mente o que vai ser. Por quê? Quando eu decidi ser professor, lá em 1988, 89, quando que eu consegui? Em 2021, 2022, 2023. Foi ali que eu consegui concretizar um sonho que eu tinha desde lá. Então, não desista. Vá em busca. Tenha seu projeto de vida. Ah, mas eu só tenho 15 anos, 13, 12 e não sei o que eu quero ainda. Mas tenha em mente algo que você gosta. E depois vai trilhando e vai buscando isso aí, vai se moldando para. Ah, mudei. Não tem problema, mas seja assim, não seja dizer que é impossível. Vai em busca que vai acontecer sim.